Amém. Do Senhor, minhas irmãs, meus irmãos, eu sou a pastora Thelma, aqui do interior do Ceará, uma cidade que não tem mapa, pequena, mas muito aconchegante. E eu tive o privilégio de, nessa cidade, conhecer o Projeto Sol e a Jaqueline. Deus, eu sempre costumo falar que Deus, ele não é gente. Porque eu morava em cidade grande, né, Fortaleza, metrópole, e aí vim pra cá na época da pandemia, e estava me sentindo meio que sozinha, pelo fato de ter vivido muito tempo lá, e ter deixado, vim cá para fazer a aula do Senhor, e lá deixei ministério que eu frequentava, as minhas amigas, enfim. E aí eu conheci esse projeto maravilhoso, e eu acho incrível, assim, porque Deus nos conecta com as pessoas certas. Quando nós estamos conectados com o Espírito Santo de Deus, ele nos conecta com as pessoas certas. Então, aqui nessa cidade minúscula, nessa cidade pacata, eu tive a oportunidade e até hoje me sinto parte desse projeto, porque eu amo o projeto Girassol, já fomos beneficiados, somos beneficiados muito com esse projeto, né? E recebi na minha casa, na minha cidade, a missionária Jaqueline, e é uma honra para nós, porque só Deus faz essas coisas, só Deus. Então, assim, independente da geografia que você tiver, independente do lugar, o Senhor age. O Senhor é grande. Ele age nas nossas vidas. Às vezes a gente pensa assim: poxa, eu tô num lugar tão pequeno, sei lá, como é que vai acontecer na minha vida? Acontece, porque Deus é grande e ele nada passa despercebido do olhar de Deus. Através de um live que eu entrei, houve essa conexão divina e eu creio que pegar até no céu. Eu quero agradecer muito a Deus pela sua vida, por esse projeto, por todas as pessoas que eu já tenho falado através do projeto Girassol e por todas as bênçãos que nós temos recebido aqui na nossa cidade através desse projeto. Só Deus faz. Eu muito impactada com a palavra ministrada pela missária Marta. E você deve evitar, que eu tenho um compromisso, já te falei, eu vou ficar, depois da ministração, vou ter que sair, mas Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com os meus irmãos e as minhas irmãs. Está em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26. Gênesis, capítulo versículo 26, que diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E aí eu queria ler só mais o versículo 31, que diz assim: e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. 2023 é o ano em que Deus alinha conexões em céu e a terra. O céu no hebraico, a letra Vá, né, significa conexão, gancho, alimento, ligação, união.
E lendo aqui a palavra, e aí eu disse, meu Deus, Deus, ele nos fez no sexto dia, né? E no sexto dia, Deus nos entregou identidade, autoridade, domínio e propósito. Porque o homem nasce conectado com o céu, mas propósito aqui na terra. E essa identidade que nós fomos revestidos, essa autoridade, essa identidade e esse domínio que nós fomos revestidos, nós vemos que houve um contratempo através do pecado, nossos pais Adão e Eva. Mas nosso Jesus resgatou essa identidade. O nosso Jesus resgatou esse domínio. O nosso Jesus resgatou o propósito que tem conosco na terra. E muitas vezes o inimigo ele quer roubar a nossa identidade. E eu achei muito interessante uma frase que a missionária Mar falou, que eu anotei aqui, só que eu quero mudar o final. Ela falou, você tem exalado cheiro de carisma, sua essência, ou você, aí eu coloquei aqui, ou você tem coragem para ter a terra, para ter você mesmo. Então, eu quero dizer para mim e para você, nós temos uma identidade celestial. Nós somos únicos. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, essa identidade, ela foi resgatada através do nosso Jesus. Quando eu fui vendo, estudando um pouco, através do ano 2026, o Senhor foi me mostrando algumas coisas acerca dos seis. E eu tenho certeza que nós vamos viver na íntegra todo o propósito que Deus tem conosco para esse ano 2026. Eu já quero profetizar nessa tarde e noite que 2026 será um ano de alianças restauradas, de conexões divinas, como eu já falei sobre a minha conexão, a conexão já, e com muitas outras conexões maravilhosas que o Senhor tem me dado. E eu quero profetizar para nós que nenhum de nós vamos nos perder na nossa identidade. Nenhum de nós vamos nos deixar ser levados por as palavras que vêm para denegrir, tirar daquilo que nós somos, daquilo que Deus nos criou e nos fez. Porque nós somos, não esqueçamos disso, que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E aí, nós podemos, quando nós estamos conectados com o céu, nós podemos nos conectar também através de palavras. Porque lá em Gênesis, capítulo 1, quando Deus criou todas as coisas, não havia nada, a terra vazia, era escura, era sem forma. Deus foi criando tudo através da palavra. Então, quando nós estamos conectados com o céu, nós podemos proferir palavras que vão mudar a nossa vida. Eu posso decretar cura através da palavra. Eu, alguns dias, tenho as mais vezes que eu fui cometida uma alergia que eu não consegui identificar agora o que é. Na maioria dos dias, eu tenho acordado amanhã me coçando muito, meu corpo todo cheio de ampola, bolinha, e às vezes o olho inchado, a boca inchada. Mas aí eu lembrei de Isaías 53:5,
mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, esse ano de 2026, nós estamos conectados com o Senhor, nós estamos conectadas com o Espírito Santo de Deus. E eu declaro já a minha cura e a cura das minhas irmãs e dos meus irmãos. Se tiver alguém com algum tipo de enfermidade, declare cura sobre a sua vida. Se conecte com o céu, porque nós estamos no ano da conexão. Nós estamos no ano onde o céu se conecta com a terra. E aí eu também posso, através dessa conexão, eu posso falar sobre paz. Muitas vezes na nossa vida, nós estamos vivendo momentos tenebrosos, mas a palavra de Deus diz que isso é uma paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7. E a paz excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Conexão, irmãs. Conexão com o Espírito Santo. Através da conexão, nós recebemos todo o fruto do Espírito. Eu tô recusando. Alegria. Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, esse ano nós estamos alinhadinhas com o céu. Esse ano nós estamos ligadas com o céu, conectadas com o Espírito Santo. Eu lembrei agora de Jacó que sonhou com escada, onde anjos subiam e anjos desciam. E quer dizer, nesta tarde e noite, que anjos sobem e anjos descem, trazendo talvez aquela promessa que você recebeu ainda não chegou na sua vida. Através dessa conexão que nós estabelecemos e nós tomamos posse do céu e da terra. Em nome de Jesus, suas palavras vão mudar a atmosfera, tocar corações, romper a oposição e mudar as situações para alinhar-se aos propósitos de Deus. Nossas palavras, elas mudam a atmosfera e elas se alinham ao propósito de Deus. Que a partir de hoje nós possamos mudar essas palavras, nós possamos ter uma nova forma de ver as coisas, de sentir as coisas, porque nós estamos vivendo um novo tempo. 6. Conexão céu e terra. O 6 fala de o céu tocando terra. O espiritual se manifestando no natural. Irmãos, não é mais tempo de nós vivermos só o natural. É tempo de viver mais o espiritual do que o natural. Porque a gente vive tão sobrecarregada, a gente vive tão cheia, as coisas das coisas terrenas, as facilidades que temos hoje de internet, de rede social, de ficarmos olhando para as coisas terrenas, nos tira do lado espiritual. E o Senhor nos convida nesta noite para vivermos o sobrenatural de Deus. O Senhor nos convida nesta noite para alinharmos a nossa vida com Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus capítulo 6, versículo 10. Às vezes, quando a gente ora o Pai Nosso, ainda que o Pai Nosso é a oração universal. Quando eu nasci na religião católica, sem ferir nenhuma religião, lógico, mas a gente rezava muito texto, a gente reza muito o Pai Nosso, né? Cada texto tem
lembro mais, eu acho que uns 5, nossa, ou é 10. Então, a gente lê essa palavra, vem o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu confesso que eu li assim, uma coisa muito robótica. Eu orava, eu não compreendia a palavra, o reino de Deus sobre a terra. Esse ano de 2006, que o reino de Deus, sempre o reino de Deus foi estabelecido na terra. Mas, como posse dessa palavra, nós cremos que esse ano 2026, o seu reino vai se estabelecer dentro de nós. Dentro dessa palavra, nós tomamos posse. A vontade dele vai ser feita sobre a nossa vida. Que a vontade dele é boa, é agradável e é perfeita. Lá em Romanos 12, 2. Só que para a gente usufruir dessa vontade dele, boa, agradável e perfeita, nós precisamos sermos pessoas inconformadas. Precisamos ser pessoas inconformadas com esse mundo. Porque diz lá, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformados a renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Então, para que a gente possa usufruir essa vontade maravilhosa, para que a gente possa tomar posse todos os dias dessa perfeição, que é a vontade dele sobre as nossas vidas, a gente precisa ter uma mudança de mente. A gente precisa de metanoia, ter uma nova visão, uma nova mentalidade. A gente precisa entrar em 2026 com tudo no mundo espiritual, conectadinhos com o céu, atentas aos sinais. Porque quando a gente está desconectada, a gente não consegue ver os sinais. Quando a gente está desconectada com o céu, a gente está desconectada com o Espírito Santo de Deus e absorvida pelas coisas da terra, a gente deve passar a partir tantas coisas maravilhosas que o Senhor nos mostra todos os dias. E as coisas mais simples são talvez as que mais se manifestam. Às vezes a gente espera ver uma manifestação de Deus dentro de um grande mover de línguas estranhas, ou dentro de uma coisa muito troncosa, mas dele, ele tem uma forma muito simples de se manifestar. Pelo menos na minha vida, às vezes eu paro em algum lugar e eu olho para alguma coisa, eu aprendi a estar atento com tudo, nas pequenas coisas, nas coisas que muitos não percebem. Hoje eu estava conversando assim com o marido, dizendo assim, amor, o que é que é incrível, mas como nós somos pastores, a gente vê muitas pessoas que chegam ali tão dispostas, entre aspas, a servir, a estar ali conosco. De repente é fogo de palha, sabe? Vai um culto, vai outro, aí a gente fica ligando, a gente fica chamando, a gente fica muitas vezes assim, implorando para que a pessoa permaneça com o Senhor. E a pessoa não permanece. E aí eu disse, meu Deus, como nós somos privilegiados. Nós, às vezes, em vontade, às vezes tem ânimo, mas a gente está ali aos pés do Senhor. E o grande segredo disso, de estarmos alinhados ao céu, é sabermos que muitas vezes a gente está triste, muitas vezes a gente está desanimada, muitas vezes a gente está sem vontade, mas quando nós estamos alinhados ao céu, a gente vê alguma coisa, a gente diz, opa, isso aqui é Deus falando comigo. Isso aqui é Deus me mostrando alguma coisa que eu preciso ver que eu ainda não vi. Aí vem aquele ânimo, e aí vem aquela alegria, vem aquela intensidade. A gente continua constante. O segredo é a constância. Conexão interna alinhada é igual a conexões
eternas, saudáveis. Irmãos, quando estamos alinhados com o Espírito Santo de Deus, quando a nossa conexão interna está alinhada, conexões externas são saudáveis, que nós não ficamos vulneráveis a conexões que não sejam de Deus. O que é que hoje, nesse momento, às 17h08, eu estou aqui conectada com essas mulheres maravilhosas. Estou conectada com as mulheres que estão em lugares longínquos, porque estou com a minha conexão interna alinhada. Se não fosse isso, certamente eu não estaria aqui com vocês. Certamente eu não teria conhecido a Jaqueline. A Jaqueline não é, eu não estou aqui dizendo que a Jaqueline é maior e nem menor do que ninguém. Eu estou aqui engrandecendo o Deus maravilhoso, o Deus fiel, o Deus que nos conecta, que faz coisas inimagináveis. Eu chego num bairro paupérrimo da cidade de Madalena, um bairro onde é esquecido, hostilizado, porque aqui cada região tem cada lugar, cada país tem a sua cultura. Aqui na cidade, as pessoas que tem 2 bairros que são considerados como se fosse naquele tempo de Jesus, né? Galileia, que é parte pobre. Então, não me dá nada para esses bairros. Um deles é onde nós temos uma congregação. Quando chego lá com uma cesta básica, não. Quando eu chego com uma cesta enorme, dizendo que o projeto Pessoal mandou através de Jesus. Deus, irmãs, é Deus, né, fazendo conexões maravilhosas. A pessoa fica assim, ó, para mim, eu vou receber isso aqui. Isso é conexão divina. E a gente tem que todos os dias clamar ao Senhor para que a nossa conexão ao Espírito Santo Deus esteja alinhada. Porque quando está alinhada, tudo dá certo. Nós faremos conexões com pessoas maravilhosas. Em Mateus 22:37 diz assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Irmãos, nós amamos o Senhor de todo o coração, de toda a mente, toda a alma, todo o entendimento. A cura emocional começa quando Deus ocupa o centro das nossas conexões internas. Automaticamente, a cura emocional, ela vem aflorando. Eu trabalho com terapia e eu falo quando eu tenho oportunidade, porque eu não nego a minha fé nunca. Lógico que tem ética, eu não vou falar. Se eu atendo uma paciente que ela não crê em Deus, eu não vou falar de Deus para ela, pelo menos diretamente. Mas eu vou nas entrelinhas e eu vou orando por essa pessoa e eu vejo que essa pessoa, através daquilo que o Senhor vem colocando no meu coração, porque eles têm várias formas de se manifestar. Como a irmã pregou, no livro de Esther não tem o nome de Deus. Todo dia não se fala Deus. Mas às vezes a gente ganha alguém a Deus se falar nele. Às vezes a gente ganha alguém a Deus com os testemunhos, às vezes com o nosso trabalho, a gente ganha uma pessoa para Deus. E quando Deus ocupa o nosso coração, quando Deus verdadeiramente faz morada no nosso coração, nós somos curadas. Nós somos mulheres curadas. Nós somos mulheres que vivemos o melhor de Deus. Nós somos mulheres que alcançamos e tocamos no sobrenatural de Deus. Porque Deus, irmãs, Ele é tremendo. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é maravilhoso. E esse ano, e eu já vou terminando a palavra que Deus colocou no meu coração, mas esse ano de 2023,
eu quero profetizar na minha vida e na sua vida novas conexões. Se você já tem conexões boas, o Senhor vai te apresentar mais conexões. Mas todas as conexões que Deus te apresentar vai estar alinhadas com o céu e com o propósito que Ele tem para a tua vida. Todas as conexões que Deus vai te apresentar vão estar alinhadas com o propósito que Deus tem na tua vida. Porque muitas vezes o inimigo, ele também te apresenta pessoas que não fazem parte do propósito que Deus tem para a tua vida. Então a gente precisa ter muito cuidado para não nos perdermos nesse caminho, porque nós precisamos estarmos alinhadas com o céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E essa escada que já sonhou, e anjos subindo e anjos descendo, é a mesma escada, está em 2026, sobre a minha vida, sobre a tua vida. Tem anjos subindo. Eu tenho vontade de parar. Tem anjos subindo e tem anjos dentro da aliança. Eu tenho vontade, eu preciso de cura. Tem anjo subindo e tem anjo descendo com a cura. Eu preciso que o meu marido se converta. Tem anjo subindo e tem anjo descendo com a conversão do teu marido. Eu preciso que os meus filhos, meu filho, tenham um encontro com o Senhor. Tem anjos subindo e tem anjos descendo, fazendo a conversão da tua família, da tua parentela. O Espírito Santo de Deus está fazendo essa conexão, está revelando para alguém da tua família. Em nome de Jesus, esse ano de 2026, o ano da conexão, da aliança, da ligação terra com o céu, vai se prevalecer, vai permanecer sobre a nossa vida e nós vamos ter visão águia para visualizar e para ver tudo aquilo que o céu quer nos mostrar, porque tem muitas coisas que o céu tá ali, ó, está na nossa frente, nos apresentando, e os nossos olhos espirituais não estão abertos para ver. Então, a gente precisa, sim, escancar os olhos espirituais para conseguirmos enxergar aquilo que o céu está nos mostrando, porque ele está conectado, está ligado. Tudo que é ligado à terra é ligado ao céu. Em nome de Jesus. Era essa palavra que ele colocou no meu coração. Eu agradeço muito por essa oportunidade e eu espero estar com vocês por muitas vezes, se o Senhor permitir. Um beijo no coração de cada um de vocês, já que eu amo a sua vida. Você é muito importante para você estar no meu coração. Deus te abençoe. Você está também nas minhas orações.